Shalom, shalom, queridos e amados irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos à Palavra do Dia, aonde todos os dias o Senhor tem uma palavra do trono da graça para o seu coração, para os nossos corações. E que neste dia a palavra do Senhor seja como luz para o seu caminho, seja como lâmpada para os seus pés. Que a boa mão do Senhor possa te conduzir a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E que neste dia o Senhor se revele para você de uma forma tão plena, que faça de você um homem, uma mulher feliz, realizado no poderoso nome de Jesus. Amém? Hoje meditaremos na palavra do Senhor que está lá no livro de Salmo, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E será como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará. Glórias a Deus. Que grandes promessas o Senhor tem para a vida dos seus filhos. Que promessas poderosas Deus tem para fazer de mim, de você, um homem, uma mulher feliz, realizado, completo, satisfeito em estar com Ele. Eu sei que vemos muitas pessoas desanimados, tristes, frustrados, ofendidos e alguns até com Deus por causa de problemas e lutas que vem enfrentando. Mas a Bíblia fala de um caminho que podemos percorrer, que pode fazer das nossas vidas uma vida realizada, uma vida feliz, uma vida completa, uma vida com um sentido verdadeiro. Que talvez seja esse o motivo pelo qual muitos ainda vivem tristes, frustrados, por não ter o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da fé em Cristo Jesus. Mas o texto de Salmo 1 fala um pouco sobre esse caminho a ser percorrido, fala sobre essa forma de vida, esse estilo de vida que pode transformar qualquer indivíduo triste e vazio em alguém pleno e feliz, alguém completo, alguém realizado, por meio dessa palavra, por meio dessa influência que essa palavra tem no poderoso nome de Jesus. Vemos que o Salmo capítulo 1 começa falando sobre a capacidade da vontade de Deus de transformar pessoas vazias e tristes em pessoas felizes, em pessoas realizadas, em pessoas completas. Veja que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. É o primeiro conselho, é a primeira direção que é dada para me tornar um homem feliz, um homem realizado, é não seguir o conselho dos ímpios. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus têm se aconselhado com pessoas ímpias, pessoas que não podem aconselhar você, mas mesmo assim você tem se deixado aconselhar por essas pessoas. Como alcançar uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realizada? Se eu vou de encontro àquilo que Deus está me orientando. Veja que Deus está dizendo que para eu ser feliz, eu não posso me aconselhar com os ímpios. Eu não posso aceitar ou vivenciar, concordar com o conselho dos ímpios. É o primeiro conselho para fazer de mim um homem, uma mulher feliz. Aí vem o segundo: não imitar a conduta dos pecadores. Não precisamos imitar a conduta dos pecadores para nos tornarmos pessoas mais felizes ou realizadas. Não, quando rejeitamos isso, quando decidimos imitar Jesus, a imitação a Cristo, ser e desejarmos ser parecidos com Ele, isso nos faz pessoas felizes, pessoas mais completas, mais realizadas. Então eu não preciso imitar os ímpios, eu não preciso imitar a conduta dos ímpios, por mais prazerosa que elas pareçam. Elas não me realizarão, porque em Jesus eu consigo me realizar. Eu só me realizo por meio dele. Não existe outra forma de um cristão se realizar plenamente, a não ser por meio de Jesus. E o terceiro conselho para me fazer um homem feliz é não assentar na roda dos escarnecedores. Precisamos rejeitar essa influência ruim que às vezes nos chama, nos envolve de forma sorrateira e nos leva a sentar com essas pessoas que blasfemam contra Deus, blasfemam contra as pessoas importantes de suas vidas, às vezes com palavrões, com brincadeiras que desonram a presença de Deus. Eu não posso me assentar com essas pessoas, porque eu fazendo isso,
eu nunca, jamais eu serei alguém pleno em felicidade. Mas aí vem a parte 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Veja que eu preciso viver esses 3 mandamentos, essas 3 ordenanças, e agora eu preciso despertar para viver aquilo que Deus sonha para a minha vida, meditar na lei dele, desejar a lei dele como algo prioritário na minha vida, no meu dia. A palavra de Deus precisa achar um local de exclusividade na minha vida, no meu dia e no meu coração. Fazendo isso, eu me tornarei uma pessoa plena em felicidade. Eu me tornarei alguém realizado, alguém feliz. Mas aí vem a consequência de ser feliz em Deus. O cumprimento do versículo 3 do Salmo capítulo 1 diz que se eu praticar essas ordenanças, eu serei como uma árvore plantada à beira de águas correntes, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não murcham e não caem. Ai, que coisa tremenda! Eu entrarei em um ciclo de estabilidade sobrenatural, no ciclo divino, no ciclo sobrenatural de Deus. No momento em que eu medito na sua palavra, no momento em que eu não assento na roda dos escarnecedores, que eu não imito a conduta dos ímpios e não aceito o conselho deles, eu me torno alguém feliz, alguém pleno em felicidade. Que neste dia o Senhor faça de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia da alegria do Senhor, uma pessoa completa, uma pessoa plena em felicidade, pois esse é o dia que o Senhor separou para fazer de você a pessoa mais feliz deste mundo, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus ilumine o seu dia neste dia, e que a boa mão do Senhor conduza os seus passos no poderoso nome de Jesus.